pároco desta paróquia, prezado Padre Américo, vigário paroquial, religiosos, religiosas, querido povo desta comunidade paroquial, coordenadores dos grupos de reflexão, encarregados da pastoral vocacional, queridos candidatos a receberem hoje a investidura de ministros da Sagrada Comunhão, irmãos e irmãs. A primeira leitura nos traz uma colocação chave daquilo que é a igreja, porque São Paulo está escrevendo essa carta a Timóteo. Quem é Timóteo? É um bispo ordenado por São Paulo. Então ele recebeu a tradição da igreja, as incumbências pelas mãos de São Paulo. E isto nos vem colocar diante de uma característica que é única e que pertence à Igreja Católica, porque os bispos já nos primeiros tempos da Igreja definiram isso. Por exemplo, no Concílio de Nicéia, em 325, portanto, há mais de 1700 anos, aconteceu esse concílio, e uma das preocupações do concílio naquele tempo foi de definir quais são as características da verdadeira Igreja de Jesus Cristo, porque os bispos não quiseram abrir mão dessa unicidade da igreja. Unicidade significa única. Então, os bispos daquele tempo chegaram a várias conclusões, e uma delas é que a Igreja Católica, ela é a Igreja de Jesus Cristo, porque eles estabeleceram esse corpo de doutrina que então demonstra a fidelidade nossa ao ensinamento de Jesus. Nós temos nos dias de hoje essencialmente os mesmos ensinamentos que tínhamos na Igreja Católica há 2000 anos. O que mudou foi apenas uma compreensão melhor, um aprofundamento teológico, mas não se inventou nenhuma doutrina nova. Tudo que nós temos vem do tempo dos apóstolos, o ensinamento. Então, o que desenvolveu foi a explicação, mas não o conteúdo essencial. Então, assim, nós vemos, por exemplo, que logo nos primeiros anos da vida da igreja se celebrava a Eucaristia, a missa. E temos muitos documentos onde se vê que a missa que se celebrava naquele tempo é a missa de hoje. Talvez tenha diferenças acessórias, secundárias. Talvez naquele tempo não se usasse instrumento de música, hoje nós usamos. Como também naquele tempo os católicos não tinham ainda percebido que a Eucaristia é a presença de Jesus também fora da missa. Por isso eles não tinham procissão de Corpus Christi, ou não tinham adoração ao Santíssimo, como nós temos hoje. Mas é uma conclusão lógica que se tirou dos evangelhos. Nós procuramos
procuramos desenvolver melhor isso que já está na Sagrada Escritura e desenvolvemos a ponto de nós hoje considerarmos Maria membro, assim, obrigatório de todas as comunidades, assim como ela acompanhou a igreja nos primeiros anos e era um estímulo para as comunidades, assim também ela continua nos dias de hoje, está presente no meio do seu povo, das suas comunidades. Então aqui nós vemos como a nossa igreja, ela é apostólica, porque a doutrina não foi mudada, foi melhor explicada. Como também, numa outra direção, nós somos a igreja apostólica, porque os bispos, eles receberam o mandato de Jesus. Mas como é que o mandato de Jesus veio até mim? É que eu recebi a incumbência de ensinar e de celebrar os sacramentos de um outro bispo que me ordenou. Esse, por sua vez, foi ordenado por outro bispo anterior a ele. E assim sucessivamente até os tempos apostólicos. Então, o bispo dentro da igreja, e junto com o bispo também os padres, nós temos o mandato do Senhor. Jesus falou para os apóstolos: fazei isto em memória de mim. Não deu outras ordens. Então, nós recebemos esse sacramento da ordem, mas ele veio de Jesus, veio do tempo dos apóstolos. E por isso, nós temos essa responsabilidade de manter tudo aquilo que foi ensinado no tempo dos apóstolos e está a nós no Concílio Vaticano II. E não só no Concílio, esteve nos 20 séculos da história da Igreja. Então, diante disso, nós queremos louvar a Deus que faz com que o Espírito Santo transmita pela voz dos sucessores dos apóstolos a verdadeira doutrina. E assim como São Paulo pôde exclamar: eu combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Também Timóteo, sem dúvida, São Timóteo, também no fim da vida, ele pôde exclamar da mesma forma: eu guardei a fé, fé que eu recebi dos apóstolos e eu transmiti. Então hoje nós queremos louvar a Deus por essa disposição que existe dentro da nossa igreja, que é reconhecidamente a única esposa de Cristo. Repito, nós não desprezamos as outras denominações, porque elas também são como que lugares de salvação, embora a maioria não tenha guardado a integridade da doutrina que veio do tempo dos apóstolos. Então queremos conceder isso aos membros das nossas outras comunidades, e na maioria das vezes são pessoas bem intencionadas, pessoas de boa fé. Então por isso nós honramos e respeitamos também essas comunidades, mas não podemos renunciar a isso que é a verdade. A igreja de Jesus tem que ser apostólica.